Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário. A gente vai apresentar o nosso relatório parcial do nosso projeto científico. Eu sou a Maria Eduarda, o nosso grupo é composto pelo Valdeci e pelo Jean Lasson também. Eu vou começar agora com o resumo da nossa proposta. E aí, no caso, a gente está buscando fazer um estudo de caso do uso de IA no meio acadêmico, focando nos cursos de computação da ESH-UEA, identificando as disciplinas que mais utilizam dessa ferramenta, com o objetivo de projetar futuramente um agente conversacional baseado em LLM com foco em aprendizagem ativa. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as atividades que nós realizamos nesse tempo e dos resultados parciais dessas atividades. Bom, como a Maria estava falando, né, nosso objetivo é projetar um modelo de agente conversacional baseado em LLM, e para isso, a gente projetou um formulário de diagnóstico para entender quais são as disciplinas que os estudantes do núcleo de computação têm mais dificuldade, e a partir desse formulário a gente vai projetar um MVP especialista. Então, no momento, a gente propôs, né, a aplicação desse formulário e a gente também fez o MVP do especialista de forma genérica. Por que de forma genérica? Como a gente ainda não analisou o resultado do formulário, então a gente ainda não tem um especialista focado em uma determinada disciplina. Mas como a gente já fechou a coleta, agora a gente vai fazer a análise desse formulário para propor o MVP. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso formulário diagnóstico que a gente utilizou como método de pesquisa. No caso, o objetivo desse formulário, que foi? Identificar as dificuldades reais dos estudantes do núcleo de computação, para a gente conseguir definir qual disciplina que o especialista vai receber primeiro. Aí, com o público-alvo seria os nossos estudantes, né, de computação, tanto de licenciatura quanto de bacharelado. E, no momento, o nosso formulário está publicado, aberto à coleta, e estamos aguardando respostas antes da escolha da disciplina, tendo como conteúdo, né? Perguntas para traçar o perfil acadêmico dos estudantes que forem preencher esse formulário, tanto relacionado a curso quanto a período, se já utilizaram IA, também buscando, né, verificar como que eles utilizam, né, o acesso e o uso de IA. Que tipo de IA eles usam, se eles usam com frequência. E aí, com essa frequência que a gente vai utilizar, né? Nós separamos por blocos as disciplinas de cada curso, dependendo do curso que ele selecionar no formulário. Ele vai preencher as escalas, né? Que aí tem 5 opções. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. Aí também vai ter 2 sessões extras, né? Com as percepções que ele percebe quando ele usa IA, se atrapalha o aprendizado dele, esse tipo de coisa. Além da ética e as expectativas quanto ao uso de IA, se ele acha ético, essas coisas. Além de ter perguntas abertas que eles podem responder com as próprias palavras, além de procedimentos, claro. Aqui a gente tem o exemplo, né, da nossa sessão de percepções sobre aprendizagem, ó, com 3 perguntas aí. Se o uso de IA facilita a compreensão dos conteúdos, se ajuda mais em disciplinas práticas do que teóricas, se complementa bem os métodos tradicionais. E aí, no caso aí, até o momento a gente tem só algumas respostas, mas com essas respostas a gente já consegue ver mais ou menos uma média da resposta para essas perguntas. Que aí os estudantes responderam mais que o uso de IA facilita a compreensão. No caso, os estudantes ficaram um pouquinho em cima da média, acima da média, né? Aí, no caso, teve mais confirmações de que IA ajuda mais em disciplinas práticas do que teóricas também. Além disso, né, como eu não falei anteriormente, meu nome é Valdeci e eu vou continuar agora falando sobre um outro artefato que a gente produziu nesse tempo, que foi o MVP do especialista, que é o mínimo produto viável. O objetivo desse MVP é entregar um especialista funcional no ambiente GPT personalizado, que é uma plataforma que a OpenAI oferece
que no caso a gente não precisa desenvolver um modelo de LLM do zero, a gente precisa somente alimentar a plataforma com dados, informações e scripts ou prompts para o GPT, para o modelo agir da determinada forma que a gente escolher que ele quer que ele haja. Então, a partir disso, quando a gente projetar esse modelo, ele vai ser capaz de orientar os estudantes através de etapas e não dar a resposta de imediato, porque a ideia não é tirar a autonomia do estudante, e sim ajudar ele. Então, não oferecer resposta de forma direta é um ponto que a gente precisa levar em consideração no MVP. Então, a tecnologia, como eu disse antes, é o GPT personalizado, e o status atual é que a estrutura inicial já foi definida, e como eu disse anteriormente, de forma bem genérica. A gente gerou uma blueprint, que é basicamente uma receita de como a gente vai alimentar esse chat, e a partir do cumprimento desses passos, do cumprimento dessas receitas, a gente vai conseguir elaborar um especialista depois da decisão de qual disciplina ele vai ser levado adiante. Então, como a Maria disse, a gente já estava coletando respostas. Eu acredito que até o dia 24 a gente vai encerrar a coleta de respostas do formulário e a partir disso determinar qual disciplina deve ser feito o especialista. E levar em conta que a receita, que no caso é a Blueprint, ela vai ser especializada, não vai ser mais genérica, né? A gente vai focar numa disciplina específica. Então, para o MVP, a gente teve que selecionar algumas coisas que são importantes para que o modelo funcione, né? A gente precisa que ele tenha níveis de ajuda. Então, é importante que o modelo ele faça perguntas para o estudante para entender qual é a situação dele, se ele entende do conteúdo, se ele não entende, para poder ele definir o nível de ajuda que ele vai dar ao estudante, para ele não agir nem de forma tão técnica, nem muito lúdica, a ponto do estudante não conseguir interagir com o especialista. Então, além disso, a gente elencou outro ponto, que é a solicitação de raciocínio, que é para a máquina tentar entender como o estudante percebe esse conteúdo e, a partir disso, desenvolver suas respostas. A política anticola e integridade acadêmica, que é para fazer com que estimule o estudante a desenvolver o próprio raciocínio e não pegar respostas prontas do chat. Além de questões de características mais humanas, né? O tom e a persona que vai adquirir esse modelo. E além disso, um encerramento da sessão. Porque, dado as conversas que o estudante vai ter com o modelo, quando encerrar a sessão pode ter um resumo do que foi aprendido e os próximos passos de estudo que o estudante pode adotar para poder se localizar dentro de uma determinada disciplina. Então, o que a gente espera desse MVP, né? Que a gente consiga manter um ciclo de que a máquina pede o raciocínio e oferece uma pista para o estudante em até 5 trocas de mensagem. Ele não entrega a solução final para o estudante e produz um fechamento com sugestões de estudo. Então, esses aqui são alguns dos tópicos que a gente tem que, como eu falei antes, né, que fazem parte daquela receita que a gente tem que definir para poder alimentar esse modelo. E eu vou citar eles aqui, que no caso é o propósito e o escopo, que seria a disciplina, a persona do tutor e o tom de voz, que seria como esse tutor se comporta, regras gerais de uso responsável, fluxo geral da sessão, os níveis de ajuda, como eu citei, critérios de progresso, que é definir o quão rápido o modelo passa a explicar para um estudante, baseado no quanto ele entende que ele aprendeu. Aí perguntas de checagem para saber se ele está entendendo o conteúdo da forma como ele está explicando, para adotar outros métodos caso seja preciso. Regras de contra-resposta pronta, que é para não entregar a resposta pronta para o estudante, para a gente gerar modelos de resposta, estrutura de mensagens, para que ele possa responder de forma adequada a cada tentativa do estudante de interagir com ele. Casos especiais de tratamento, porque sempre tem exceções. E anexos, porque a gente pode alimentar esse modelo com livros, com um banco de questões de determinada disciplina, assim como também alinhar esses conteúdos que a gente pode anexar, esses arquivos, à BNCC, que é para esse conteúdo que o tutor vai fornecer para o estudante estar alinhado com algum princípio, alguma coisa que é validada no nosso território. Então, a parte de trabalho relacionados vai ficar com o nosso colega agora, Gerlasson. Então, ele vai falar agora sobre isso. Olá, me chamo Gerson Cruz Souza Júnior e irei dar continuidade na nossa apresentação, falando um pouco sobre os trabalhos relacionados. Os trabalhos relacionados que foram selecionados para a apresentação não são todos os trabalhos relacionados que estão no documento
de relatório do acompanhamento do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho científico. Por primeiro, temos esse artigo, que é do ano de 2025, com os autores Jean Miguel Valdeci Martins e Carolina Rosa e José Carlos Duarte, especialista em algoritmo para apoio interativo na aprendizagem em programação utilizando o ChatGPT. Esse artigo ele traz uma metodologia muito importante para o desenvolvimento do nosso agente conversacional. Ele também tem alguns pontos muito interessantes, como, por exemplo, ele guia a resolução de problemas sem dar códigos prontos e buscando a automatização, não, buscando uma autonomia da pessoa que quer aprender, né? Ou seja, do estudante. Então, isso facilita muito a busca pelo aprendizado e não somente a repetição, né, de você pegar algo feito, passar adiante. O resultado, como resultado, né, eh, eles tiveram que a gente priorizou explicações conceituais e lógicas, incentivando o aprendizado ativo, embora necessitasse, né, de alguns ajustes de eficiência, e como contribuição e relevância, demonstrou uma aplicação de engenharia de prompts e o Short Chain of True para criar um tutor com restrições pedagógicas. Um ponto positivo desse artigo é que ele oferece um roteiro metodológico que a gente pode utilizar para avaliar o nosso agente conversacional. Por segundo, temos aqui uma dissertação, né, do ano de 2025, Coderbolt, um assistente virtual para a aprendizagem de programação por meio de Worked Examples. O objetivo foi apresentar um Coderbolt, né, assistente virtual para o ensino de programação baseado em aprendizagem de exemplos e Work Examples, utilizando exemplos corretos e incorretos, né? Como resultado geral, eles viram que o Coderboot ele é eficiente, prático, com uma usabilidade e impacto positivo na motivação, né? Apesar de que, como também no artigo anterior, precisava de algumas melhorias, né, na sua eficiência. De contribuição, tem uma teoria pedagógica, né, que é a ABE e a UE, que a gente acabou de falar em cima, que é a aprendizagem baseada em exemplos e trabalhos de exemplos, né. E um ponto positivo é que o uso de exemplos incorretos para estimular o pensamento crítico é uma abordagem interessante a considerar, visto que o uso da inteligência artificial deixa o pensamento crítico menos crítico. Não há não há criticidade por meio dos estudantes em avaliar se as respostas estão corretas ou não. Muitas das vezes, né? Existe somente aquilo que eu comentei anteriormente, entre você ter um resultado e passar adiante sem mesmo validar. Aqui nós temos outra dissertação, o agente conversacional cérebro para o ensino de aprendizagem de álgebra, desenvolvido na plataforma Watson Assistant. Ele é do ano de 2025 também, e o objetivo desse estudo foi investigar possibilidades didáticas do agente cérebro para auxiliar no ensino e aprendizagem de equações de primeiro grau. E que eu acho interessante de ressaltar que ele também é envolvido, né, com o pensamento lógico, logo, né, matemático também. Muito bom esse estudo. O resultado do cérebro mostrou ser eficaz, promovendo aprendizado interativo personalizado, aumentando o engajamento e a motivação e melhorando o desempenho de compreensão em álgebra, né? É uma contribuição importante, a aplicação foi bem sucedida de um agente em um domínio conceitual complexo, né, que seria da disciplina de álgebra. Um ponto positivo, a fundamentação na teoria de zona de desenvolvimento proximal, do Vygotsky, reforçou a importância do embasamento pedagógico, algo que também buscamos dentro do nosso sistema, né, dentro do nosso agente conversacional.
É, por fim, temos aqui as nossas próximas etapas, que se tratam de finalização da coleta de respostas do formulário, assim como também treinamento do especialista em algoritmos para apoio interativo na aprendizagem de programação utilizando o ChatGPT, e compor um artigo científico com resultados obtidos através do formulário e relato de experiência do uso do especialista. Espero que tenha gostado, professor. Um ótimo dia e é isto.